Como eu disse, nós estamos aí falando de evangelização dos filhos, já tem um tempo, né? E agora nós continuamos, né, nesse tema, e hoje quero entrar um pouco sobre catequese, sobre catequizar os nossos filhos. É um desafio para o pai, para a mãe, às vezes ter que ensinar coisas a respeito da fé. Ontem eu falava da missa, e às vezes tem pai e mãe que não sabem explicar a missa porque não conhecem a missa, né? Mas é só a missa? Não. Vou ensinar os meus filhos, por exemplo, os 10 mandamentos, vou ensinar meus filhos sobre sacramentos, sobre tantas coisas que a igreja tem belas e ricas. Mas se eu não sei, como que eu vou ensinar? Se eu não conheço, como é que eu vou falar? Bom, primeira coisa é buscar conhecer. Tem livros, tem sites, tem muita informação boa. Nós temos a oportunidade, de forma barata ou até gratuita, de conhecer muitas coisas a respeito da nossa fé. Tem muita coisa ao nosso dispor, mas o nosso comodismo nos impede, às vezes, de buscar a formação. Então vai lá, pesquisa no YouTube, tem canais no YouTube de gente que dá catequese, que evangeliza, que dá formação, que ensina doutrina, tem sites, tem livros, tem artigos, tem muita coisa. É vasta as informações. Então você que é papai, mamãe, seja de uma criança pequenininha, seja de um adolescente, né, seja de uma criança que ainda nem chegou, procure se formar enquanto a fé. Porque a primeira catequista e o primeiro catequista que um filho tem é a mãe e o pai. A primeira catequese acontece dentro de casa. Agora, mais do que conteúdo, é coerência. Mais do que saber o que dizer, é o que eu faço. O que eu faço vai evangelizar e catequizar mais do que o que eu digo. Mas não impedem do que eu tenho que dizer. Na minha casa nós temos 4 filhos, vocês, a maioria que assiste aqui sabe, eu sempre dou eles como exemplo. Tem uma bebezinha de 11 meses, que ainda não entende, mas tem uma de 4, um de 8 e uma de 10. Toda semana a gente tem catequese em casa. Toda semana a minha esposa, na maioria das vezes, de vez em quando eu, mas na maioria das vezes ela, senta com eles para tratar de coisas da igreja. Para ensinar sobre a missa, como eu disse ontem, para ensinar sobre oração, para ensinar sobre os 10 mandamentos, para ensinar sobre confissão. Né? Por exemplo, meu filho de 8 anos, ele já se confessa há mais de um ano, mesmo não tendo feito o sacramento da primeira Eucaristia, até porque um não está atrelado ao outro. Ele já tem consciência do que é o pecado, do que é o erro e da importância de se reconciliar com Deus. E a única forma é a confissão com o sacerdote. Isso tudo a gente ensinou em casa. Ah, mas eu mando o meu para a catequese, na catequese eles ensinam. Não, a catequese é um complemento. A catequese é muito mais uma forma do nosso filho, da nossa filha, estar participando da igreja, estar sendo inserido na vida de igreja, do que a evangelização em si. Essa acontece primeiro dentro do lar. Nós ensinamos os nossos filhos sobre coisas de escola, pedagógicas. Ensinamos para os nossos filhos gostos, valores. Será que a gente não tem que tirar um tempo para ensinar para os nossos filhos sobre a fé? Sobre Jesus Cristo? Sobre Deus? É importante. E é importante fazer isso com data, com hora, tudo marcado. Ah, não, quando dá a gente fala disso. Não, a gente fala de tudo quando dá. Mas sobre a fé, algo essencial, primordial, é preciso ter horário. É preciso falar. E assim, eu falei de orações, de missa, de 10 mandamentos, mas e se acabar os assuntos? Não acabam. Os assuntos não acabam. Nós vamos ensinar para os nossos filhos, por exemplo, sobre santos, sobre anjos, sobre eternidade, sobre salvação. São vastos temas, são muitas coisas para falar para eles, para ensiná-los. E o mais bonito, principalmente a criança, às vezes com 7, 8 anos, tem uma sede de aprender. E mesmo o adolescente também tem sede de aprender. Né? Quantos adolescentes às vezes perdem a fé porque vão para a escola, porque vão para ambientes, para lugares que vão minando a fé deles? Então o pai e a mãe têm que se preocupar em evangelizar e em formar os filhos na fé. Numa catequese domiciliar. No momento, em casa, que a gente para falar das coisas da fé, para ensinar os filhos sobre a fé. Pegando a Bíblia, pegando livros, pegando materiais, catecismo da igreja e ensinando. E eles aprendem. Aprendem e têm mais facilidade de viver do que nós adultos, do que nós que já estamos velhos. Portanto, dedique tempo a catequizar os seus filhos. A igreja está lançando aí um livro que chama Youcat para crianças. Né? Escreve Youcat mesmo, com Y-O-U-C-A-T. Youcat
para crianças. É um livro de catequese, um livro de perguntas, um livro sobre a doutrina da igreja, sobre tudo. E às vezes nós precisamos ensinar para os nossos filhos, né? Precisamos ensinar tudo isso para eles, porque eles querem e desejam aprender. E durante agora essa semana, né, quarta, quinta e sexta, eu vou falar de alguns temas que são desafiadores e que às vezes nós não sabemos como dizer para os nossos filhos, né? Então, amanhã, quinta e sexta, a gente encerra a evangelização dos filhos com esses três, vão ser 3 temas de catequese para a gente aplicar na nossa casa. Deus abençoe você e até amanhã. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.